Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Como é que passaram a semana? Bem, né? Então vamos continuar aqui nossos estudos. Eu vou finalizar aqui o realismo, falando novamente da obra do Honoré Daumier, que é aquela lavadeira. Queria que vocês abrissem aí então a apostila na página 111. Então, o que que a gente observa aqui na obra do Daumier? É uma lavadeira que tá carregando a trouxa de roupa no braço esquerdo e ajudando a criança a subir o último degrau ali da escada, né? Chegando ali do seu trabalho. Então, o Daumier, ele representa aí uma coisa que ele queria mudar na sociedade. Ele, como a gente já viu, ele é um pintor desses temas aí, né? Dos menos favorecidos, da dor, da fome, da pobreza, né? Das doenças, deformidades. Então ele quer mostrar isso daí, chamar a atenção da sociedade para essas causas aí sociais, principalmente. Então a gente vai ver que depois de tantas lutas do povo, de tanta reivindicação por condições melhores e de tanta tecnologia que a gente ainda é capaz de ver, né, todas essas injustiças sociais dentro das sociedades. Porque muitos patrões, eles ainda oprimem, né, os seus funcionários, os seus trabalhadores, não dando condições de moradia decente, de uma saúde, né, decente, enfim, a gente tem, se a gente olhar aí para a sociedade brasileira, a gente tem trabalho escravo até trabalho infantil, né, de crianças que passam por essas injustiças sociais aí. O que vocês acham disso, né? Qual que é a opinião que vocês têm a respeito disso? Então, eu queria que vocês refletissem sobre essa temática aí social, que é o que traz aqui essas obras. Bom, uma outra abordagem que eu vou fazer aqui nesse finalzinho é da obra do Daumier com um artista brasileiro, que é o Cartola, conhecido como Cartola. Então, o que a gente vai falar? A música brasileira, assim, ela é muito diversa devido à miscigenação que ocorreu aqui, né? Até lá o final do século XIX, enquanto não veio a massa de imigrantes italianos, japoneses, etc., a gente tinha aqui o quê? Aquele povo cuja matriz, né, é o português, o africano e o indígena. Então, tudo que ocorreu até esse momento aí são de influências desse diálogo que aconteceu aí nessas três culturas. Nossa, assim, uma efervescência cultural muito grande, porque tanto a cultura que o português trouxe, europeia, como a cultura que o negro traz da África e o indígena que já estava aqui, são culturas muito ricas, assim, principalmente nas questões musicais. Nós vamos ver aqui então que a principal contribuição, uma das principais contribuições aqui foi nesse campo, no campo da música, né? Que é o samba. O samba ele é patrimônio brasileiro, quer dizer, é uma coisa que representa o Brasil. E a gente tem assim, o mundo se curva diante do nosso samba. A gente vê aqui, por exemplo, nos desfiles de carnaval, né, onde desfilam as escolas de samba, que é onde se aprende samba, onde se faz samba, onde tem toda aquele, aquela narrativa ali, né, do tema que eles escolhem. Você vê ali uma riqueza muito grande de detalhes das composições. E o samba que era produzido aqui no Brasil no começo do século XX foi um samba assim que deu sinais para o mundo do tipo, da riqueza das composições que viriam pela frente. Então, por exemplo, em mil, ali na segunda década do século XX, teve um samba que é Pelo Telefone. Então, esse samba ele já mostrava assim, o que viria, né, como seria a riqueza desse importante patrimônio da música brasileira. E lá no Rio de Janeiro, então, né, no ano de mil, 1908, nasceu um menino chamado Angenor de Oliveira.
que ficou mais conhecido como Cartola. Então, o Cartola ele nasceu ali no bairro do Catete, num bairro do Rio de Janeiro, né? O bairro do Rio de Janeiro. E aos 8 anos ele mudou para um outro lugar, que é o Buraco Quente, que é no bairro do Morro da Mangueira. Então foi ali que ele passou a maior parte da vida e foi desenvolvendo, né, esse gosto aí musical dele. E desde pequeno o Cartola tocava cavaquinho ali em festa de rua, festa de reis. E aqui fala de um lugar que ele tocava cavaquinho, que é o Rancho dos Arrepiados, que é um lugar também onde já era famoso por ali. Depois que a mãe dele morre, ele começa a trabalhar, assim, ele arruma vários tipos de trabalho. E um dos trabalhos dele era como operário de construção. Então, ele, para não sujar o cabelo de cimento, ele ia trabalhar com chapéu coco. Então, foi aí que ele ganhou esse apelido de Cartola, né? Achei interessante aqui o texto trazer isso. E ele também foi fundador da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, que é uma das escolas de samba mais importantes ali até hoje no Rio de Janeiro. O Cartola, ele chamou assim, ele fez sambas tão primorosos assim que ele chamou a atenção de pessoas assim do mundo da música, né, da música mundial, como o Villa-Lobos e um maestro inglês chamado Leopold Stokowski. Então, se você for olhar para todos os sambas que ele compôs, o Cartola, você vai ver assim obras-primas, assim, coisas maravilhosas, né? Aquela poesia, assim, falando ali dos acontecimentos do dia a dia, uma coisa bem realista, assim, da realidade que estava ali em torno onde ele vivia ali, a vida no morro, as belezas que ele via lá de cima, porque imagina, de cima do morro você avistava ali toda a Baía de Guanabara, né? Então toda essa beleza influenciou muito, né? Porque quando você vê beleza, você quer falar daquilo. Então, isso aí foi um camarote ali, né? O Morro do Rio de Janeiro foi um camarote para os artistas de maneira geral, aí para o samba principalmente. Porque o samba ele nasceu no morro, né? Ele é negro, o samba é negro e nasceu nos morros do Rio de Janeiro. A gente sabe disso pelas histórias. E aqui no material educativo ele vai falar de um samba que é o samba em Saboa. Então, por isso que eles colocaram aqui para vocês fazerem um paralelo com a obra do Daumier, que também fala de uma lavadeira. Então, vocês vão ouvir esse samba aí do Cartola, né, que ele é uma conversa dele com uma lavadeira. E depois vocês vão colocar aqui, ó, se vocês, o que vocês percebem em comum, né, na obra, na pintura e num samba, por exemplo, né? E vocês vão fazer essa análise aí, né? Por exemplo, você acha que algo poderia ser alterado ali, né? Como que você interpreta essa canção do Cartola aí? Como que você sente a letra, né? Será que haveria maneiras diferentes de abordar o mesmo personagem? Então vocês vão fazer aí uma coisa bem pessoal, fazendo uma interpretação da obra do Cartola. E aqui ele tem um exercício que eu vou querer que vocês façam. Eu já vou até falar dele agora. É assim, ó. Vocês vão pegar um trabalho desses mais comuns que a gente tem. Por exemplo, aqui ele está falando da lavadeira. Pode ser uma doméstica, uma faxineira, pode ser um pedreiro, pode ser um caminhoneiro, pode ser um lavrador que trabalha com agricultura, qualquer tipo dessas profissões mais duras assim que a gente tem na sociedade, né, do pessoal que trabalha ali no sol, não dessas profissões mais tranquilas, que trabalha na sombra, no ar-condicionado. Nós vamos falar do trabalho duro, que era a proposta dessa estética realista. E vocês vão fazer um poema. Então, vocês aqui tem um passo a passo, por exemplo, falando como que é a frase, como que são as estrofes, por exemplo, na hora de fazer as rimas, você pode rimar a primeira com a segunda, a terceira com a quarta, ou não, ou fazer a rima a primeira com a quarta e a segunda com a terceira, ou não também
tem que ter liberdade para criar, né, gente? E aqui ele fala para você já pensar numa melodia. Mas nesse momento nós não vamos falar em melodia, nós vamos falar só na poesia, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício aqui e um outro que eu já vou falar no final. Então, são 2 exercícios que eu vou colocar na plataforma e eles vão valer 5 cada um, tá bom? Não vou colocar exercício de alternativa dessa vez, vão ser só esses 2 aí. Caprichem, gente. Quero ver, tenho visto, assim, muitos trabalhos, assim, que você vê muito primor dos alunos. Quero que vocês continuem assim, sabe? Caprichando. Bom, agora aqui na página 115, nós vamos falar do principal escultor realista, que é o Auguste Rodin, lá do século XIX, na França. Então, o Rodin, ele foi, assim, o principal escultor realista. Mas ele, assim, ele era muito polêmico. Por quê? Por que ele era, assim, tão polêmico, o Rodin? Porque as pessoas achavam que ele tinha deixado a obra inacabada. Então, é comum você ver obras do Rodin que dão essa ideia de, ele não acabou. Mas ele não fazia, ele fazia isso de propósito, deixar a obra sem dar o término final. Porque ele queria mostrar para as pessoas como que ele tirava essas imagens de dentro da rocha. Porque lá na Renascença, o Michelangelo já falava isso. Ele falava, essa figura já estava dentro da pedra, eu só fui tirando os excessos. Porque o Rodin, ele vai lá para a Itália estudar com os mestres italianos, né? Então ele conhece toda a escultura do Michelangelo, ele conhece a escultura depois de outros mestres do academicismo, do Canova, do Bernini, ele conhece toda aquela escultura ali que primava pelo quê? Por aquelas noções, né? De acabamento, de harmonia, de equilíbrio, que era aquela visão do artista renascentista. Agora, o Rodin ele não vai mais estar preocupado com isso. Ele se apropria disso, ele aprende com os renascentistas, mas a obra dele vai estar recheada do quê? De expressão corporal, de movimentação, tanto ele vai criar essa movimentação, como ele também dissolve essa movimentação quando ele deixa a escultura inacabada. E ele também vai buscar efeitos de luz na hora dele compor as esculturas dele. Então, quando a gente olha para essa obra aqui, ó, que é a Danaide eram aquelas mulheres lá da mitologia grega que carregavam aqueles jarros de água, né? O que a gente vê aqui? A tez da pele, né? Lisinha da mulher e aquela brutalidade da pedra. Então, é uma escultura que ele deixou inacabada. Nossa, isso aqui incomodou muito as pessoas. E a gente pode ver isso também aqui na página 114, porque essa obra que está aqui na página 114, O Pensador, ela também dá essa sensação de inacabada, porque o pensador ele está sentado num bloco de pedra bruta, ele não deu acabamento. Claro que ele entalhou todo esse banco aí onde ele está também sentado, mas ele não lixou, ele não poliu, né, aquele acabamento que você dá na pedra. Então, o Rodin, ele tanto esculpia na pedra, no mármore, no caso, né, quanto ele modelava na argila e também fazia bronzes. Porque, por exemplo, o bronze permite várias cópias, até 7 cópias. No bronze, você faz um molde e você tira 7 cópias, as 7 são consideradas originais. Então, o Pensador, por exemplo, que é a obra mais famosa dele, você encontra em vários lugares do mundo. Tem lá no Museu Rodin, lá na França, e tem em outros lugares também. Então, o Rodin, com toda essa emoção que ele também traz, né, para a escultura, sem perder aquela simplicidade que eram as características do realismo, ele consegue, por exemplo, num gesto, né, apoiando, por exemplo, a mão no queixo, transmitir toda essa introspecção aí da pessoa. Mas o que é comum a gente ver na obra dele é como se você estivesse pegando a pessoa de surpresa, assim, espreguiçando, como a gente vai ver essas imagens aqui, ó, da página 117. Ou então a pessoa dando um abraço ou dando um beijo, que é uma das esculturas mais famosas dele, né, o beijo. Então, assim, o Rodin, ele assim, é o principal escultor realista
E um detalhe também que eu quero falar para vocês da obra do Rodin é que quem influenciou muito a obra do Rodin foi uma namorada que ele teve, que é a Camille Claudel. A Camille Claudel, imaginem, lá no século XIX, a mulher, assim, vocês podem ver, até agora a gente não citou, assim, nome de nenhuma mulher, nem na pintura, nem na escultura. Então a mulher não podia se expressar, né, nas artes, assim. A mulher, ela era, assim, modelo, muitas vezes, né, sempre, aliás, não muitas vezes, algumas vezes, sempre foi modelo, mas, assim, fazer, pintar, esculpir, nada disso. E a Camille Claudel, ela brigou com o pai dela, ela falou, não, eu quero esculpir, eu quero. E aí ela acaba conhecendo o Rodin, só que ela, assim, ela com, tipo, 15 anos, ela sabia que o Rodin levou 30 anos para aprender. Porque quando ela vai no ateliê dele, pede para ser aluna e tal, aí ele fala, ah, então você vai lá em tal loja e compra um bloquinho de mármore. Aí ela aparece com mármore, que é o mármore mais duro e dificílimo de trabalhar, que é Paris o nome desse mármore. Quando o Rodin vê aquele mármore, ele fala, mas você não vai conseguir entalhar isso nunca, ele fala para ela. E aí eles brigam, ela vai embora. Já tinha começado um caso de amor ali entre eles, né? Já é um amor à primeira vista que aconteceu entre os dois. Aí ela vai embora para casa dela e ela volta depois de um tempo, né? Uma semana, não sei exatamente quando. Ela volta com o pé que ela fez naquele mármore, assim, mas perfeito, um pé perfeito. Aí ele não acredita, porque assim, pé e mão é a coisa mais difícil de você trabalhar e representar, né? Então ele viu que ela era um gênio mesmo ali da escultura. Então, por exemplo, quando eles estavam ali trabalhando muitas vezes juntos, contratava pessoas para servirem de modelo. Ele punha a pessoa, por exemplo, numa posição, ela ia lá, deslocava, por exemplo, o braço assim, aí ela dava o toque final. Então, muito da obra dele, a gente sabe que é graças à influência da Camille Claudel, né? Que no caso era a namorada dele. Outra obra importante do Rodin, que não está aqui também contemplada nessas imagens, ele também faz a narrativa da Porta do Inferno, lá da obra do Dante Alighieri, que a gente viu lá no começo, no final do Romantismo. Então é uma obra divina também. Depois ele faz as peças separadamente, né? A Porta do Inferno é uma obra assim, divina que também desse escultor, esse importante escultor do realismo. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou dar mais uma tarefinha aqui para vocês, então, que é o seguinte, vocês vão olhar, tem essas 6 obras do Rodin aqui, e se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar mais um monte, tem muitas. E vocês vão fazer um desenho com grafite, olhando para fazendo uma interpretação com grafite, né, de uma obra dele, é uma interpretação mesmo. Você vai fazer o seu traço, mas com a mesma forma da obra. Então pode jogar sombra aí, inclusive olhando aqui já dá pra gente perceber onde que você joga sombra. Se você quiser deixar a peça mais iluminada, você pode trabalhar o fundo do papel, né, e deixar a peça em destaque com o lápis grafite aí fazendo uma sombra. Então essas duas tarefas que eu vou deixar para vocês, fazer um poema falando de um trabalho, né, do trabalho como eu expliquei mais ali atrás, e esse desenho que é uma interpretação de uma obra do Rodin. E dessa forma, então, eu encerro aqui essa parte do realismo e espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? Eu já, na live, já dei uma explanação do realismo aí, que eu acho importante, né, vocês saberem, né, o decorrer de cada estética, como é que aconteceu. E eu desejo uma ótima semana para vocês, né, com muita proteção. Um abraço grande para todos, um beijão, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.